A Obra e a Vida, da Hannah Arendt. A professora foi formada aqui, é formada aqui na primeira turma de RI. Possui mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo, em Geografia Humana. E agora vai fazer sua apresentação sobre a Hannah Arendt. E depois a gente vai abrir para perguntas, se tiver interesse. Vai fazer perguntas depois da apresentação de vocês. Na verdade, eu ia falar para vocês, a gente podia fazer um debate mesmo. Sim. Eu vou falando e vocês vão falando. Fica mais legal. Mais interessante. Bem, para começar, eu vou falar muito da vida da Hannah Arendt, porque, bem, isso vocês acham no Google lá, vocês viram, mas acho que deu para todo mundo entender que ela era uma judia, que ela foi, inclusive, foi um campo de internação, como um campo de concentração na França, conseguiu fugir, depois viveu o resto da sua vida nos Estados Unidos. Isso eu acho que todo mundo sabe, né? O que vocês acham que é central, assim, nesse filme da Hannah Arendt? Se você me perguntar. A vida dela, a obra dela, alguma questão específica da obra dela, assim, o pensamento dela? O que você acha que é central no filme da Hannah Arendt? É a questão assim mais... Quando ela participa do julgamento e quase como uma jornalista, né, para relatar o que aconteceu no julgamento, ela acaba fazendo um relato sobre o mal. E no final do filme, eles falam que o mal foi uma questão assim, importante no pensamento dela. Na verdade, quando ela viu esse mal de frente, que foi confrontar um nazista num julgamento, ela formulou toda uma reflexão filosófica sobre esse mal. Bem, na verdade, para entender o pensamento da Hannah Arendt muito melhor, eu sou filósofo, então eu acho que o meu interesse do pensamento dela é no que essa reflexão pode nos ensinar em termos de política. Todos aqui sabemos o quanto a política influencia na nossa vida. Né? Em primeiro lugar, eu acho importante falar o que é a política para Hannah Arendt. Alguém já viu a definição de política dela? Não, é isso mesmo. Para Hannah Arendt, um homem não nascia, não é um ser político. A gente não nasce sabendo fazer política e não existiu sempre a política desde que o homem existe. Na verdade, a política surgiu com as grandes civilizações como a Grécia, praticamente. E a política só existe, ela fala isso bem claramente, no espaço entre os homens, entre as pessoas, na relação entre as pessoas. É a pluralidade de interesses, é a diferença que existe entre as pessoas que faz com que exista a política. E o sentido da política para ela era a liberdade. E isso ela retoma a polis grega. Como é que era a política na antiguidade? Só os homens livres realmente participavam da polis, ou seja, da política. E qual que é o sentido de liberdade? O que ela entende por liberdade? É um conceito diferente da liberdade que a gente tem hoje. Para ela, os homens livres eram aqueles que não precisavam se preocupar diariamente com o seu sustento, com a sua alimentação, né? Então, não eram escravos, não eram mulheres, lógico que não participavam na polis, né? Era
essa política ela era aristocrática, oligárquica. Ela não tinha nada a ver com justiça. Mas o que é interessante que ela diz, que eu acho que vale muito para os dias de hoje, é que a política ela só pode ocorrer entre iguais. E entre iguais livres. Nós temos que ser livres. A política não existe, ou seja, a política não tem sentido quando ela se dá entre pessoas que não são livres ou não são iguais. E ser livre é tanto não ser dominado, como também não ser o dominador. O regime totalitário, que ela estuda da sua grande obra mais conhecida, Origens do Totalitarismo, o totalitarismo significa o fim da política. É o fim de toda a liberdade. Então, o que o totalitarismo fez, as ditaduras, a tirania, é uma espécie de acabar com essa liberdade, que é o sentido da política. Só que a ditadura, a tirania, essas formas de governo já conhecidas, não são exatamente a mesma coisa que o totalitarismo. Qual que é a diferença entre, por exemplo, uma ditadura militar e o totalitarismo? Vocês acham? No totalitarismo, o regime ele vai interferir inclusive na vida privada. Ele vai dizer como você deve agir, o que você deve fazer, o que deve ler, o que você deve escutar. Ele vai interferir em todas as esferas, não é isso? Sim, é isso também. Ele, inclusive, entra na vida privada das pessoas. Qual é o motivo de um governo ditatorial? Um governo tirânico? Ela fala que muitas vezes a tirania está baseada no egocentrismo de uma pessoa, né, na sua sede por poder, e daí essa sede de poder leva um tirano ao poder. No regime militar de uma ditadura, numa ditadura, a violência ela vai ser utilizada para acabar com toda oposição ao regime, certo? E no regime totalitário? A violência é usada para quê? Para impor um tipo de pensamento. Exato. Para condicionar as pessoas. É o terror. Ela fala o tempo todo no seu livro. No Origens do Totalitarismo, eu não sei se vocês leram essa obra que eu recomendo, que lembro, que entendeu o pensamento dela, ela não fala só do regime nazista. Ela fala também como outro tipo de governo totalitário que a gente teve, né? O stalinismo na União Soviética. Então, esses dois regimes, eles utilizam o terror, a violência, matando não só a oposição, porque a oposição já tinha sido aniquilada nos primeiros anos do governo do Hitler, mas para matar inocentes. Os 6 milhões de judeus, os 6 milhões de soviéticos que morreram no regime do Stalin, muitos deles, aliás, a maioria deles eram pessoas inocentes, que não tinham feito nada contra o regime. E os judeus também não tinha nenhum motivo econômico ou político para que exterminar os judeus. O que eles tinham a ver com o fato da Alemanha estar destruída, estar com uma crise econômica, não tinha nada a ver com essa história. A Hannah Arendt vai colocar que se nós entendemos o totalitarismo como uma nova forma de governo, diferente da tirania, diferente da ditadura, a essência desse governo totalitário é o terror e a sua ação prática é a lógica da ideologia. E a ideologia vai ter um papel fundamental. E como a ideologia funciona? Não só a ideia por trás da ideologia,
mas como se constrói uma ideologia em si também é fundamental. No caso do regime nazista, qual era a ideologia? Isso nasceu da raça ariana. Sim. Que derivava muito de uma forma pervertida, mas teoria da evolução do Darwin. Então, o que os nazistas alegavam que eles estavam seguindo o curso da natureza. Era uma lei da natureza que a raça mais forte tinha que avançar e conquistar o mundo, enquanto as raças inferiores deviam ser eliminadas. Eles estavam seguindo uma lei natural. Qual que era a ideologia dos comunistas da União Soviética? De Stalin, Trotsky. Também eles estavam seguindo uma lei, que não era da natureza, mas era clássica. Uma lei da história, não era? Que algumas classes tinham que perecer, né? Nós vivemos a história e a luta de classes, e algumas classes elas têm que perecer. Né? Então, por isso que com a tomada do poder pelo proletariado, as outras classes tinham que perecer. Então, eles não estavam fazendo nada mais do que seguir a lei da história. As duas ideologias seguiam uma lei. Uma lei que estava acima das leis dos homens, de qualquer outra lei. E a partir dessa lei é que se forma toda uma lógica, um argumento lógico, né? Se nós estamos seguindo uma lei da natureza, de que a raça ariana é mais forte, temos que eliminar as outras. Se você é contra a eliminação dos judeus, você é contra a lei natural, você tem que ser punido, mandado para um campo de concentração. E o campo de concentração vai ser muito importante, e o Stalin também criou campos de concentração na União Soviética, não é mesmo? Inclusive com trabalho forçado também. A ideia é tornar as pessoas supérfluas, ela fala isso no filme, né? O campo de concentração, ele elimina qualquer resquício da sua vontade de viver, da sua individualidade, da sua... Ela fala inclusive da pessoa jurídica, porque nem a sua morte é divulgada. Se mata em massa várias pessoas, joga tudo na mesma bala. Então você não tem nenhuma morte digna, digamos assim. É tornar os seres humanos supérfluos. Só que isso já é aproveitado no início, formação dos movimentos nazistas, que é a articulação das massas. O movimento nazista e também o movimento comunista, ele se apropria dessas massas. No final, aliás, no último capítulo do livro Origens do Totalitarismo, é muito interessante, onde ela vai falar dessa ideologia dos regimes totalitários, onde ela coloca que nas massas ocorre o isolamento. É quando as pessoas elas já não conseguem ter reciprocidade no seu próximo, não conseguem interagir com o próximo na ação. E o agir, para Hannah Arendt, é muito importante. O agir na política é o que permite os acontecimentos históricos. Ela fala a novidade, exato. Cada homem é um novo começo. O regime totalitário, ele acaba com isso. Porque o homem que nasce, ele já entra dentro do esquema, da doutrina, da ideologia, né? Ele já vai, entra em toda aquela disciplina do regime totalitário que mata essa capacidade de pensar das pessoas que ela fala. Até porque é lógico o pensamento ideológico. Ele é lógico. Mas a lógica, ela não pode ser o único fundamento do nosso pensar. Ela coloca isso no final do livro.
sentido, o regime totalitário ele inverte toda os nossos códigos morais. Mais do que o código legal, os códigos morais. A capacidade de distinguir o que é certo e o que é errado. E depois ela vai se colocar como uma filósofa moral. E ela vai discutir muito essa questão, as questões morais. Por que o Eichmann não conseguiu, desculpa o meu alemão perfeito, por que o Eichmann não conseguiu distinguir o que era certo e o que era errado? Ele já estava tentando essa ideologia. Sim, porque para ele, a conduta moral dele era o que é mais certo é obedecer às ordens do Führer, do Hitler. Essa era a máxima moral dele. Por isso que uma parte do filme ele fala assim, os códigos morais se inverteram, não era não matarás, era matarás. Ou seja, tudo que o Hitler falar, as pessoas tinham que obedecer. Inclusive, no julgamento de Jerusalém, ele vai citar Kant, o que deixa a Hannah Arendt abismada, porque ela admira muito o pensamento de Kant. Na verdade, se vocês lerem as obras dela, é um dos filósofos que ela mais cita. O Kant tem, dentro da sua Crítica da Razão Pura, entre outras obras, ele fala do imperativo categórico. Já ouviram falar? O que determina a sua conduta moral? O que é certo e o que é errado? Para o Kant, assim, nós todos somos seres racionais. Então, temos a capacidade de aprender e de entendermos o que é certo e o que é errado. O que é certo é aquilo, o que vai determinar a sua conduta moral é você vai agir de uma forma com que essa sua ação ela possa ser uma lei universal. Por exemplo, eu não vou matar ninguém porque eu não gostaria que ninguém me matasse. Certo? Só que quando ele usa a palavra lei universal, ele não está querendo dizer uma lei no sentido positivo do direito escrito. Ele está querendo dizer como uma regra maior, uma norma que vai que você se impõe a você mesmo. A conduta moral é uma relação da pessoa consigo mesma, não importa as outras pessoas. Quando eu abro uma exceção a essa minha conduta moral, eu estou ferindo não tanto os outros, mas a mim mesmo. Porque está ferindo a minha própria racionalidade. Dá para entender um pouco? Essa parte é meio confusa. Mas é essa capacidade que o Eichmann não tem. De pensar sobre o que ele está fazendo. Então ele coloca esse imperativo categórico do Kant como se fosse assim, eu tenho que obedecer à lei universal. A lei universal é o que o Hitler falar. Não é isso, na verdade. Porque o que o Hitler falava não poderia se transformar numa lei universal. Até porque eles estavam extinguindo o povo judeu, mas não queriam ser extintos. Logo, não poderia ser uma lei universal extinguir um único povo. Certo? E qual foi o problema assim, que ela viu no julgamento de Jerusalém, do Eichmann? Primeiro, ele se diferia muito do julgamento de Nuremberg. Ele não era um julgamento internacional. Ele era um julgamento israelense para julgar crimes contra o povo judeu. O que a Hannah Arendt falava? Que os crimes não eram contra o povo judeu, os crimes eram contra a humanidade. O que é a humanidade, afinal? Somos diversos povos, nós somos diversos. O que define a humanidade é a diversidade. Você extinguir essa diversidade, que era o que os nazistas estavam fazendo, seria extinguir a humanidade.
E daí ela retoma até o que está filosoficamente por trás dos próprios crimes, né? Próprios julgamentos penais, digamos assim, né? Que num julgamento, quando acontece um crime, assim, um assassino mata uma pessoa, ele vai ser julgado mesmo, lógico que a pessoa não vai estar lá, né? Mesmo sem a vítima. Por quê? Porque esse crime dele é contra a comunidade como um todo. A mesma coisa acontece no caso dos nazistas e dos judeus. Por isso seria um crime contra a humanidade. E um crime contra a humanidade só pode ser julgado por um julgamento internacional. Além disso, o que estava sendo julgado não eram as ações do Eichmann, mas todo o regime nazista. E um julgamento só pode julgar as ações das pessoas, o indivíduo, não o sistema como um todo. E quando ela foi analisar as ações do indivíduo, o que ela viu? A banalidade. Aí que está a banalidade que ela fala. Ele era uma pessoa banal. Ele era uma pessoa, se vocês lerem o livro Julgamento de Jerusalém, ele era uma pessoa que queria ascender na carreira. Quando Hitler, né, chegou ao poder, ele viu essa possibilidade de ascensão. Então ele colocou essa máxima da conduta dele de querer obedecer às leis, e ele foi subindo de carreira, sem pensar no que ele estava fazendo. O importante era obedecer Hitler. Inclusive, quando o Himmler falou para ele, o Himmler, vocês sabem quem era, né? O braço direito, o chefe da polícia. Quando o Himmler falou assim, para de enviar os judeus, né, lá para os campos de extermínio, ele falou não, ele continuou mandando, porque ele sabia que assim ele ia ser o melhor funcionário. Então, não que ele tivesse alguma coisa contra os judeus, mas ele estava obedecendo às regras. Por isso que é uma banalidade. Ela fala, nós temos também que analisar o papel da burocracia. Porque a burocracia tende a tornar as pessoas, assim como meros dentes da engrenagem, ela fala, alienados, completamente, capazes de refletir sobre o que eles estão fazendo. Nós somos parte de um sistema e nós não temos noção do que esse sistema está fazendo. Era mais ou menos isso que os funcionários, como o Eichmann, agiam. Por isso a banalidade do mal. Não que o mal que ele tenha feito seja banal. Até ela fala, ela usa o conceito de Kant, de mal radical, lembra? Só que o Kant e todos os outros filósofos morais antes dele, eles afirmavam que o homem era incapaz de fazer o mal pelo mal. E isso ela achava que era um erro, porque os regimes totalitários mostraram que sim, o homem é capaz de fazer o mal pelo mal. O sadismo e a violência extrema usada no totalitarismo nunca havia sido discutido com a profundidade que ela discutiu na sua obra. Então, ela deixa de usar o termo mal radical de Kant, que o radical era usado por Kant não como um mal extremo, que ela queria dizer era isso, mas como o radical de raiz. Por isso ela fala, o mal não é radical, o mal é sempre extremo. As pessoas que fazem esse mal podem ser banais, como o Eichmann, como meros dentes da engrenagem, da burocracia e do sistema que foi gerado pelo governo totalitário. Mas o mal realizado é extremo. E o regime totalitário mostrou que é possível, o homem consegue fazer o mal extremo. Concordam com isso ou não? Lógico que o que eu estou falando aqui é a minha visão da obra da Hannah Arendt. E ela tem diversas obras. No final das contas, ela vai colocar uma questão ainda que eu acho que é mais perturbadora. Antes dos regimes totalitários, os alemães, os russos, digamos assim, eles
seguiam um certo código moral. Ou seja, eles tinham estabelecido o que era certo e o que era errado. Com os regimes totalitários, isso se inverte. Então, na cabeça das pessoas, apesar das leis mudarem, as leis dos países poderiam mudar, mas o código moral acreditava-se que não mudasse assim tão fácil. Mas ele foi totalmente invertido pelos regimes totalitários. Então, ela coloca, as pessoas são capazes de uma hora para outra mudar completamente os seus valores. O que é certo e o que é errado. Isso é muito grave. Vocês imaginam que se instaure uma ditadura agora no Brasil e comecem a matar pessoas, torturar, etc. Tudo o que aconteceu no regime da ditadura militar que nós já conhecemos, né? E vocês vão simplesmente concordar com tudo que está acontecendo? Vocês vão inverter a sua conduta moral assim de uma hora para outra? Mas muitas pessoas na Alemanha fizeram isso. Não é surpreendente isso? Ela coloca, depois de um tempo, de toda essa confusão em cima da obra dela, ela escreve um texto que chama Desobediência Civil, que é onde ela vai refletir sobre e as pessoas que não quiseram participar dos regimes totalitários. Porque tiveram poucas pessoas, mas foram. Ela coloca que, naquele caso, é impossível resistir. Resistir, você seria eliminado, morto. Mas você poderia não participar. Não fazer nada, não resistir, mas não participar. Ela fala, a política, assim, se você participa, você está apoiando. Se você participa de um governo, de uma ditadura, por exemplo, você está apoiando o que essa ditadura está fazendo. É assim que funciona na política. As pessoas, então, elas tinham uma opção na Alemanha. Elas poderiam não ter participado do governo. Não ter participado do governo. Por exemplo, o Eichmann, ele poderia não ter subido a carreira dele, ter continuado lá na função dele menor, que não tinha nada a ver com mandar os judeus para o extermínio. E assim ele não teria apoiado o regime. O que acontece é que muitas pessoas apoiaram, porque elas não pararam para refletir sobre o que elas estavam fazendo. Agora, vocês acham que isso acontece, por exemplo, nas ditaduras? Isso aconteceu aqui no Brasil? Já que nós estamos debatendo 50 anos do golpe. Todo dia nós vemos um podre na mídia, né? Alguém que declara que torturou 500 pessoas. Participar desse governo era apoiar todas essas torturas e todas as mortes que foram derivadas, né? É por isso que eu acho importante a obra da Hannah Arendt. Esse filme eu acho muito importante ter sido divulgado nessa época que a gente vive, porque nós não estamos livres de que isso ocorra novamente. Pelo contrário, não sei se vocês acompanharam as eleições na Europa, né? Por exemplo, grupos neonazistas na Alemanha, na França. Sim. Então, nós estamos num momento em que, como ela acha, né, numa parte do livro Origem do Totalitarismo, que nós nos recusamos a debater isso, essa recusa fez com que a gente não analisasse em profundidade essas questões morais que estão por trás. Que são, eu acho, na verdade, o cerne,
a não reflexão, a inversão dos valores morais. É isso que possibilitou, além da manipulação da massa, por que nós nos tornamos massa? No Homens em Tempos Sombrios, ela questiona isso, né? Ela fala que só quando eles conseguirem, só quando a população conseguisse encarar de fato o que estava acontecendo, é que eles iam ter condições de começar a tentar alguma mudança. Mas enquanto todo mundo preferisse não ver de fato o que estava acontecendo, o que era tudo aquilo, não ia dar para fazer nada. E ela também fala dessa recusa dos alemães, de quem não queria agir, assim. Eu gosto muito dessa parte do livro. E isso contribui para quê? Para que a gente não reflita sobre o que aconteceu naquele período. Não refletindo, como é que nós vamos prevenir que um mal extremo desses ocorra novamente? Sim, pode ser uma alternativa de sobrevivência das pessoas. Porque hoje em dia, elas podem ser excluídas do sistema a qualquer momento. Qualquer pessoa pode substituir elas. Então, é a gente continuar nesse papel de massas. Nós somos essas massas. Aí tá. E é por isso que é tão fácil essas ideologias insuflarem essas massas e a gente chegar nesses extremos. No extremo do mal, inclusive, ela coloca. O que faz com que a gente se comporte como massas? Principalmente em momentos de crise, né? Esses sistemas totalitários, né? Sim. Esses movimentos. No Brasil, por exemplo, essa série de movimentos, porque não só no Brasil, mas no mundo inteiro anda vivendo uma crise, né? Daí parece que é como se as pessoas perdessem um pouco realmente essa coisa de vamos refletir. Não, as pessoas se recusam a refletir. Se recusam. E preferem, repito, leiam o último capítulo de Origem do Totalitarismo. Se alguma coisa que elas veem na televisão ou no jornal é lógico, elas acham que é verdade. Como se a lógica fosse a verdade. Mas a lógica não pode ser o fundamento do pensamento. É aí que tá. E é essa falta de reflexão. Por isso que eu acho que é difícil você reverter isso se você não mudar todo um sistema educacional que faça as pessoas realmente refletirem. É isso que é difícil. Porque você só vai deixar de ser massa, ou agir como uma massa, né, que não pensa, né, só vai agindo. Né, vê os protestos no Brasil. O que adiantou todos aqueles protestos se a maioria das pessoas que estavam lá não estavam refletindo sobre o que elas estavam fazendo? Aliás, tinha muita gente ultraconservadora no meio, pedindo, inclusive, teve um protesto aí em São Paulo dos ultraconservadores pedindo a ditadura de volta. Né? Na USP tem, não sei se na Unesp também tem, mas aquele grupo da família, não sei o que lá, que são que são ultraconservadores e muitas vezes são a favor da ditadura. De novo. Agora, que a gente vive um período em que é como se a política não fizesse sentido, ou como a política não tivesse dignidade, mas nós precisamos reverter esse quadro, porque é só com a política que eu acredito que isso pode mudar. Não é o fim da política, mas é a política de verdade. A política no sentido da liberdade. Que pode reverter esse quadro, não o fim da política em si. Tem um filme que mostra bem isso, que é A Onda, né? Esse filme é ótimo. Esse filme mostra bem, é como se aquelas pessoas fossem realmente fazer uma onda que fosse espalhando aquele ideal que eles acreditavam, só que dava pra ver que não paravam pra ver se eles estavam fazendo algo certo ou não. Era pra aquela ideologia, tudo em nome daquela ideologia. Se a pessoa não fizesse algo de errado, era terrível. Exato. E a ideologia, ela é lógica, essa é a questão. Por essa lógica, ela tem uma coerência interna que muitas pessoas não conseguem refletir sobre, né?
Porque a ideologia, na verdade, ela fala todos os ismos, né? O racismo, o comunismo. É você pegar uma ideia e fazer tipo um estudo, uma pseudociência sobre essa ideia. Só que como ela está baseada no pensamento lógico, ela não permite a dialética, que é a crítica a ela. E quando nós matamos a crítica, nós matamos a capacidade de refletir. Se você não pode criticar uma ideia, você não está refletindo sobre ela. Não é verdade? Aconteceu o sistema nazista, né? A educação era feita para as crianças decorarem o livro nazista, servirem o exército, não estimulava uma reflexão. Era uma coisa bem... Não que nós estamos fazendo uma coisa diferente. Eu tenho as minhas dúvidas, né? Porque a gente não tem uma educação voltada para a capacidade de reflexão, né? Nós temos uma educação voltada para decorar coisas. E aí que está o problema. É que não se estimula a discussão, na verdade. O que acontece é aqui no Brasil, que eu percebo, pelo menos do que eu vi no estágio, os professores chegam e passam a matéria. Então, não falam por quê. Eu lembro que quando eu dei uma aula de começar a questionar eles e tudo mais, eles acharam uma coisa assim, totalmente nova, né? Mas é o certo, porque, na verdade, eu, por exemplo, vim de um ensino que os professores não estão acostumados a falar, o que você acha disso, dar a sua opinião, colocando coisas para você questionar. Pois é. Não, e na verdade, assim, as pessoas veem com maus olhos, né? Tem muitos amigos engenheiros, família, mas você pensa demais. Para de pensar, vive falando isso. Por que você tem que pensar sobre qualquer coisinha que você vai fazer? Nós não fomos... Isso não é visto como uma boa coisa na nossa sociedade. Uma boa coisa é você ser ambicioso, querer progredir na sua carreira, como o Einstein fez. Isso é bem visto. Mais alguma coisa que vocês queriam falar, gente? Não sei. Agora, dos textos que eu falei, que eu recomendo muito, tem um no livro Responsabilidade e Julgamento, eu acho muito interessante, chama Algumas Questões de Filosofia Moral. E ela vai falar tanto do debate do mal radical, da banalidade do mal, como da inversão de valores que ocorreu com os regimes totalitários. Esse é um texto bem interessante. Não é grande, nem curto. Se nessas sociedades de massa alienadas, como conscientizar o indivíduo de que ele é um agente histórico? Então, conscientizar não existe para Hannah Arendt. Existe o pensar. O pensar, como o Heidegger falou, mas ela também acreditava nisso, pensar é um ato solitário. É você consigo mesmo, que é o que a gente chama de conscientizar. Pensar é você refletir com você mesmo. É isso que eu estou falando. Se a gente não conseguir, no nosso sistema educacional, fazer as crianças pensarem desde pequeno, pensar não é só fazer uma conta. Pensar é esse ato solitário de refletir sobre tudo, sobre as ações suas, do mundo, sobre tudo. A gente vai continuar agindo como massas, fazendo as crianças decorarem, e depois decorarem a novela, a Globo, e assim vai. Mas se hoje as pessoas se recusam a pensar, a refletir, elas têm medo, como que a gente pode fazer para mudar isso? E se eu tivesse a resposta, eu acho que, né, eu teria um best-seller aí. Eu ainda acredito que é mudar a educação. Eu ainda acredito que, mesmo a educação universitária aqui, gente, a nossa educação universitária não é muito de debater. Né? Os professores ainda chegam, passam a matéria na lousa e assim, nós somos colegas, né? Não existe essa hierarquia, assim, professor-aluno, nós somos colegas. 9 anos atrás eu estava sentada aí com vocês.
Pode ser que daqui 5 anos você esteja aqui comigo. E vocês já são professores, né? Então é uma idiotice, mas até na universidade, essa capacidade de pensar ela é subjugada. Que é, na verdade, o lugar onde deveria ser mais acentuado isso. Os debates, capacidade de refletir. Porque mesmo na universidade a gente vai ler um monte de livros, né? A gente não tem que concordar com aquilo tudo que a gente está lendo. A gente vai falar, não gosto da Hannah Arendt, ela escreveu ali, tem direito de falar isso, de refletir, de debater. Por que não? As pessoas têm medo, mesmo na universidade, que é o espaço onde todo mundo poderia fazer isso, as pessoas têm medo de fazer. Não é? E aí que tá. Se elas não quisessem sair daquela comodidade delas, né? Se recusassem a isso. A agir. E as pessoas, elas têm uma resistência a participar da política, porque a política é agir. E para você agir, você tem que sair dessa comunidade, da sua vida normal. Não que todas as pessoas têm uma vocação política, mas que o mínimo de participação política seria necessário. Também para mudar alguma coisa. Senão, se nós não agirmos, não acontecem os milagres que ela fala. O livro, o milagre para ela não é um milagre religioso. O milagre para ela é uma interrupção do processo histórico que muda o curso das coisas. As impossibilidades. É só como agir. Se a gente não agir, nada muda. E o homem tem essa capacidade de agir e de mudar as coisas. Na visão dela, a história não é um processo contínuo. A história é cheia de impossibilidades que ocorrem sempre. Que são os milagres que ela fala. E aí? Mais alguma coisa? Queria fazer um comentário só. Eu acho que casou muito o que você falou hoje com o que o professor Gustavo falou ontem, dessa crise da racionalidade. Tipo, ontem mesmo ele falou dessas crises nos governos europeus e tudo mais. Só esse comentário mesmo assim. Tipo, o que a gente está se metendo, em que época que a gente está, o que a gente deveria fazer. Tipo, o que a gente deveria fazer. Não, é interessante que ela fala assim que ela não sabe se foi a crise do século XX que gerou o totalitarismo ou se o totalitarismo gerou a crise. Ela acha que não. Na verdade, a crise gerou o totalitarismo. Nós já vimos num processo de deteriorização dessa capacidade de refletir, já das massas, da criação das massas. E isso permitiu o surgimento do totalitarismo. A crise já do... Então, tem muitas pessoas que têm o movimento desse Brasil, que eles acham que podem entender o totalitarismo. Só que assim, eu acho que não devagarzinho as pessoas, mas eles falam que por as pessoas saírem só fazendo, dá mais brecha para isso. O sistema totalitário. Não sei se o sistema totalitário, mas uma ditadura de novo é bem possível. É porque a nossa democracia é bastante frágil. É nova. Não só nova, mas as pessoas não veem sentido na política, na participação política e tudo isso. E isso é complicado, porque quando a gente não acredita mais na capacidade da política, a gente não acredita mais na capacidade de agir. E se a gente não agir, nada muda. Ou outras pessoas vão agir para, por exemplo, instalar uma ditadura novamente. Como se fosse um tome minha liberdade, mas alimente. Oi? Tome minha liberdade, mas alimente. Como se fosse É. As pessoas, elas vendem a liberdade dela em troca de saúde, de emprego, assim, econômico. E a... Porque quando ela fala sobre a Revolução Francesa, também diz isso, né? Que a novidade, a ação, a agir levou
a novidade da Revolução Francesa, que mudou a história. Só que a violência e a própria... Quando as pessoas passaram a Revolução Francesa passou a buscar o atendimento das necessidades pessoais, perdeu-se a política, na verdade. Na verdade, é isso que faz com que a liberdade se afaste da Revolução Francesa. Primeiro você tem uma liberdade, quando alcança essa revolução, depois durante o processo se afasta, porque já não é a política que se atende, que se quer atender com a revolução, né? Mas são as necessidades pessoais, comida, roupa e tudo mais. Isso para ela. Ela fala também que assim, as pessoas, a gente pode simplesmente viver. Viver significa atender as necessidades pessoais, alimentação, moradia. Só que não vai fazer nenhum sentido, vai ser como os homens agindo como meros animais, né? Nós estamos aqui, vivemos, nos alimentamos e morremos, né? Começa a fazer sentido nós, como seres humanos pensantes, quando nós achamos uma obra, ou né, um trabalho não no sentido de trabalhar para se alimentar, mas um trabalho no sentido de uma obra que vai permanecer pelos anos. E essa obra não precisa ser um edifício, essa obra pode ser, por exemplo, né, um escrito, por exemplo, Aristóteles, ele deixou uma obra para a humanidade. Né? E o homem ele só vai se realizar plenamente a partir do momento em que ele agir entre os homens, que é a política, se relacionar entre os homens, não simplesmente viver. Ele só se realiza por completo quando ele age. Senão nós estamos apenas vivendo no sentido de respirar, né? De estar vivo, mas não no sentido de realmente... Quando a gente fala que as pessoas elas se recusam a pensar, eu acho que isso fica meio pejorativo, porque grande parte da população ela não tem condição nem de sobreviver. Então, como que você vai exigir dela o pensamento se ela não consegue nem alcançar as necessidades básicas dela? Muito bom, mas então, aí nós estamos entendendo o pensar de uma forma diferente. O pensar não é conhecimento, ela fala isso no final do filme, lembra quando ela está naquela sala de aula com um monte de aluno, no finalzinho, a última fala dela? Ela fala, o pensar não é conhecimento. Você não precisa, você pode ser um camponês que nunca foi na escola, na vida, que só trabalhou na terra, e mesmo assim você tem a capacidade de pensar. Pensar significa refletir sobre as coisas, não é saber a data da Revolução Francesa, isso é conhecimento. A capacidade de reflexão nós temos se nós, não sei se fomos educados para isso, mas se fomos incentivados, eu acho, a refletir. Sim. Uma pessoa não só de pensar, mas de, como é que fala? Agir. Ele agiu, ele foi escola política. Pobre materialmente. Mas, tipo, nessa sociedade que a gente vive, que preza, tipo, pelo tempo, pela velocidade das coisas, a gente também perde essa capacidade de pensar. O ser humano em si é um cara que autodidata, mas a gente perde isso, tipo, através de cursos, tipo, com essa mentalidade que sempre precisa de alguém para te ensinar. Sendo que você pode achar isso sozinho. Você pode achar isso sozinho, com certeza. Porque nós temos essa capacidade de pensar, que não é só o conhecimento, nós temos a capacidade de buscar o conhecimento sozinho. Isso é certo. No momento que a gente vive, é lógico que nós não temos tempo para refletir, eu concordo plenamente. Nós não temos tempo um monte de coisa, até para comer, a gente só come porcaria. E essa velocidade das coisas prejudica a reflexão, eu acho que prejudica. Porque como que era, até na época dela, eu invejo ela deitada lá na cama pensando sobre o julgamento. Nossa, se eu pudesse fazer isso, mas não, tem que dar um monte de parecer, orientar aluno, não é? A gente tem 500 mil coisas para fazer e realmente essa capacidade de reflexão fica comprometida. E não é só isso. A internet, por mais que ela seja benéfica e eu adoro a internet, é tanta coisa ao mesmo tempo que às vezes também isso é muita coisa que a gente mexe, ao mesmo tempo a gente abre um monte de aba, a gente está lendo um
um jornal, tá no Facebook, tá no sei onde, né? E onde você está parando para refletir sobre aquilo, tudo que você está olhando? Pra falar a verdade, quando eu sou novo aqui na faculdade. Quando eu cheguei aqui, eu me deparei com um volume muito grande de textos, tipo, acho que mais de 50 páginas por semana. A gente tem que ler tudo isso e a gente demanda muito tempo para entender o texto, sendo que não sobra quase nada pra gente, tipo, tirar a própria opinião dele, sabe? Eu estive na sua pele. Na pós-graduação fica muito pior. Já vou te avisando. É bem frustrante isso, pra falar a verdade. Não, e antes as pessoas faziam doutorado, sei lá, em 10, tem gente que fez em 15 anos um doutorado, a gente tem que fazer o mesmo doutorado em 4 anos. Vai ficando cada vez pior. Mas vocês aprendem depois de muito tempo uma leitura meio automática, assim, ó, que vai ajudando. Não criticar o texto. Você vai aprender isso também, criticar a sua leitura. Procurar pontos, chaves. Não é bem aí. Não é bem isso que o autor está dizendo. Será que, por que ele está dizendo isso? Então você vai criando esse hábito. Eu acho que a gente não tem que ter o medo de criticar aquilo que a gente está lendo. Por mais que você seja visto no primeiro ano, que você tenha a coragem de falar aquilo que você acha. Mesmo que daqui 5 anos você não concorde mais com aquilo que você falou. Mas tudo bem, pelo menos você teve a capacidade de refletir sobre aquilo no momento. Porque a gente muda a opinião, gente. Nossa Senhora, muito. Uma questão de maturidade intelectual, que eu achava que isso não existia, era balela de orientador, mas isso existe. Depois de 10 anos você lê o que você escreveu lá na primeira faculdade e fala, nossa, que horrível. Tudo bem. Mas isso passa também. Porque a gente vai acumulando conhecimento com o tempo. Mas ó, não vou te animar, viu? Porque eu sei que é muita coisa pra ler, a gente tem que dar conta mesmo. Não tem outro jeito, né? Vocês escolheram fazer faculdade. Se vocês quisessem ficar sem pensar, ia ser diferente. Mais alguma pergunta? Então, eu queria agradecer principalmente a professora, a todos que participaram, e relembrando que amanhã continua o evento ainda, com a presença do Fernando Novaes, amanhã à noite, e estão todos convidados. Então, até amanhã.